Olá, meus queridos alunos, vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouco sobre espelhos esféricos, tá? Então, nessa aula a gente vai ver basicamente formação de imagens, como aqui a gente vai ter uma imagem formada nesses tipos de espelhos e também algumas equaçõezinhas para a gente fazer o cálculo básico aí nesses materiais, tá bom? E então é isso, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Bom, inicialmente, vamos fazer uma análise do estudo geométrico desses tipos de espelhos, tá? Bom, o espelho esférico ele vai ser definido como uma calota esférica, no caso aqui dessa aqui que eu trouxe para vocês especificando, tá? Bem polida, que vai permitir a reflexão regular da luz, certo? No caso aqui, eu trouxe uma esfera e a calota ela vai ser dada aqui, tá? Por essa parte aqui retirada dessa esfera, tá? Essa aqui é uma calota esférica, como vocês podem ver, certo? A gente vai ter a face convexa, a gente vai ter a face convexa e a face côncava, tá? Não tá aparecendo o nomezinho aqui para vocês, mas eu vou colocar aqui, tá? A face côncava, tá bom? Então, eu vou ter um lado que vai ser a face côncava, que é essa aqui aberta, tá? Se você acolher a parte da frente de uma colher, certo? Que vocês têm aí na casa de vocês. E a face convexa como se fosse na costa ali, a parte de trás da colher, beleza? Muito bem. Continuando aqui, tá? Fazendo um estudo geométrico, mas basicamente desses materiais, a gente vai ter alguns elementos para a gente fazer o estudo aqui da formação da imagem nesses tipos de espelhos, tá? Então, eu voltei aqui com a minha esfera, tá? Aqui tracejada num tom azulado e aqui a calota, tá? Esférica. E eu vou ter esses elementos aqui que vão me permitir saber que imagem, que tipo de imagem, tamanho de imagem, dependendo da posição do objeto aqui na frente desses espelhos, vão ser, tá, formados e construídos ali, tá bom? Então, deixa eu só terminar aqui de colocar. Esses elementos geométricos, certo? Esses elementos geométricos, eles vão ser compreendidos como esse aqui que eu trouxe para vocês. O C, que é esse ponto aqui, tá? Vai ser o meu centro de curvatura, tá? Esse centro de curvatura, ele vai ser o centro da esfera que originou a calota. É o ponto aqui do centro da esfera, tá bom? O V, esse V aqui, ó, vai ser o vértice, que é o polo da calota esférica, tá bom? É o ponto central também do espelho, ou seja, o polo da calota esférica. Esse ponto bem aqui, ó, que eu botei aqui de vermelho, certo? É o que a gente conhece como o vértice do espelho esférico. O R é o raio, aqui, é o raio de curvatura ou o raio da esfera, certo? É o raio da esfera que originou aqui a calota. Então, do centro de curvatura para cá, ou para qualquer parte aqui que eu for delimitar, eu vou ter o raio. Então, eu tenho esse raio aqui dessa parte, esse outro aqui da outra parte. Pegando aqui, no caso, né, as extremidades da minha calota esférica, tá? Esse é o raio. E a alfa aqui é o ângulo de abertura do meu espelho, tá? No caso, o ângulo ali de abertura dessa calota, relacionada ao centro, né, da esfera. Além desses elementos, também a gente tem outros, eu vou colocar aqui para vocês, certo? Assim, aqui eu tenho o eixo principal, esse eixo principal vai ser a reta que vai passar pelo centro de curvatura e pelo vértice do espelho, tá bom? Assim, a gente tem também o foco, que no caso, esse foco, digamos que ele tá nesse ponto aqui, tá? O F. O F representa o foco,
tá? O foco do espelho. E o foco ele vai assumir também uma série de propriedades importantes dos espelhos esféricos, tá? Mas ele principalmente corresponde ao ponto médio. Vou colocar aqui para vocês. É o ponto médio. É o ponto médio do segmento do segmento CV, tá? Digamos assim, eu até coloquei aqui errado, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Opa, desculpa. Deixa eu só corrigir aqui, vou botar ele um pouquinho pra cá, bem aqui nesse ponto, tá? É a metade entre o centro de curvatura e o vértice do espelho, tá? Essa aqui é a posição mais correta para o foco aqui nessa nossa figura, tá? Além do foco, a gente também vai ter a distância focal, certo? A distância focal vai ser justamente essa delimitação do foco até a parte interna aqui, tá? Do espelho da calota, tá? Então, vai ser aqui a minha distância focal, que no caso é representada por esse Fzinho aí, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse Fzinho é a distância focal, beleza? Bom, ela é basicamente essa distância do vértice, tá, ao foco do espelho, beleza? Do vértice ao foco do espelho. E ela, sendo real, no caso ela é a imagem formada no espelho côncavo e virtual no espelho convexo, tá bom? Então é isso. Distância focal, essa relação ali do foco até o vértice ali do espelho, beleza? Deixa eu tracejar bem aqui para que fique melhor para vocês entenderem. Pronto, essa aqui vai ser a minha distância focal e o foco e o vértice. Pronto, tá completinho, tá? Então esses aqui são os elementos principais aqui, tá? Dos espelhos esféricos. Vamos passando aqui, bom, uma representação esquemática que é importante de vocês saberem, tá? Dos espelhos, como é que eles são representados nos livros, um desenho mais prático de se fazer, é essa aqui, tá? No caso do espelho côncavo, o raio incidente aqui, né, internamente, né, na parte da calota, na parte interna da calota, são tidos ali como espelhos do tipo côncavos. E a representação esquemática é dessa forma, tá? A gente desenha aqui uma curva representando uma calota e a gente bota esses três, digamos assim, três pelinhos aqui, ó, na parte externa. Isso representa o espelho côncavo. O espelho convexo, né, é a parte externa da calota, os raios refletidos aqui, ó, refletido e incidente e raio refletido. E aqui a representação esquemática fica esses pelinhos aqui na parte interna do espelho, indicando que a parte refletora é essa parte externa, e no caso aqui a parte refletora é essa parte interna. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre a construção de imagens, mas antes de a gente falar dessa construção de imagem, a gente tem que fazer o estudo dos raios notáveis, tá? Lembrando que esse estudo dos raios notáveis também vão servir para lentes. Quando eu for gravar o vídeo lá falando sobre lentes, vocês vão ver que são os mesmos raios notáveis, tá? Só vai mudar o material. Aqui a gente está falando de espelhos e lá quando a gente falar de lentes, a gente vai falar basicamente, né, das lentes, né, os materiais da construção são diferentes, mas os raios notáveis, eles são basicamente os mesmos. Então vamos lá, ó. Bom, os raios notáveis estão relacionados aqui, todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir numa direção que passa pelo foco. Então, primeiro aqui, a gente vai ter essa relação, tá bom? Então, eu vou ter, no caso do espelho côncavo, tá? Eu vou ter o centro aqui de curvatura, o foco e o vértice do espelho. O que que ele diz? Deixa eu só colocar aqui o marca-texto, tá? Para poder indicar aqui direitinho para vocês. Que todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, tá?
O eixo principal é essa reta aqui, ó, que passa pelo centro da nossa calota. Ele vai refletir numa direção que vai passar pelo foco, tá bom? Então, toda vez que ele incidir paralelamente ao eixo principal, deixa eu colocar aqui o eixo principal, paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir na direção do foco do espelho, beleza? Então, aqui, ó, pronto, botei 2 raios, o primeiro veio na parte aqui de cima do eixo principal, refletindo na direção do foco, tá? Para a parte abaixo do eixo principal. Incidindo aqui abaixo, paralelamente ao eixo principal, refletiu acima, mas sempre passando pelo foco. Segunda relação aqui dos raios notáveis. Assim, ali foi o caso do espelho côncavo. Vamos ver o caso da primeira relação dos raios notáveis para o espelho convexo. Então, a gente vai ter aqui, ó, o vértice do espelho convexo, centro de curvatura e o foco. Então, ele está incidindo, olha aqui, ó, paralelamente ao eixo principal e, ó, sempre reflete, tá, na direção do foco. Observe, gente, que para os espelhos convexos aqui, tá bom? Eu sempre vou ter a formação da imagem para os espelhos convexos, eu sempre vou ter a formação da imagem desses materiais através do prolongamento dos raios, beleza? Sempre vou ter a formação da imagem através do prolongamento dos raios. E aqui nesses espelhos convexos vai acontecer praticamente da mesma forma que os espelhos planos. Tá? É como se a imagem estivesse na parte externa do material, tá? Do espelho, digamos assim. Tá bom? Então é isso. Agora vamos para a segunda relação. O que nos diz aqui a segunda relação? Ele fala o seguinte: todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco, ele vai refletir-se paralelamente ao eixo principal. Então, observe aqui no espelho côncavo, eu tenho aqui, né, centro de curvatura, foco, vértice. Ele diz o seguinte, que o raio está incidindo na direção do foco, passando pelo foco. O que vai acontecer com a reflexão? Ele vai refletir paralelamente ao eixo principal, beleza? Aqui, nesse segundo caso agora, sempre vai refletir paralelamente ao eixo principal. No espelho convexo não vai ser diferente, tá? Então, olha, incidiu na direção do foco, teve aqui o seu prolongamento, refletiu paralelamente ao eixo principal, refletiu paralelamente ao eixo principal, tá? Aqui, uma outra representação. Vamos aqui para o próximo. Todo raio de luz que incide numa direção que passa agora no centro de curvatura, né? O primeiro a gente viu paralelamente ao eixo principal, o segundo passando pelo foco e agora passando pelo centro de curvatura, ele vai refletir sobre si mesmo. Então, olha aqui, no espelho côncavo, a gente vai ter, ó, o raio incidindo no espelho, passando pelo centro de curvatura. O que vai acontecer? Ele vai refletir, né, no caso, sobre si mesmo, tá bom? Então, olha aqui, ó, de vermelho foi a incidência do raio, passou pelo centro de curvatura, passou pelo centro de curvatura. Agora, de azul, a reflexão, ó, voltou sobre si mesmo, sobre o centro de curvatura, voltou sobre o centro de curvatura, tá bom? Vamos ver no espelho convexo essa relação dos raios notáveis. Olha aí, ó. A gente está tendo a incidência aqui na direção do centro de curvatura. Deixa eu colocar aqui a canetinha, ó. Na direção aqui do centro de curvatura do espelho, tá bom? E refletiu sobre si mesmo. Incidiu, refletiu sobre si mesmo. Tudo bem? Gente, olha, outra coisa importante de vocês prestarem atenção é que os elementos do espelho convexo, tá? Eu tenho o espelho aqui, os elementos vão ser no lado esquerdo do espelho, tá? Digamos assim, na parte de trás do espelho.
foco e o centro de curvatura. Enquanto no espelho côncavo, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Enquanto que no espelho côncavo não, vão ser aqui na parte da frente do espelho, porque a parte refletora, né, tá aqui, no caso aqui na frente, certo? E aqui da calota, no caso, a parte refletora vai estar aqui na frente também, mas quando a gente vai estudar geometricamente nesses espelhos aqui, eu vou colocar os elementos para cá, para trás. Tudo bem? Porque a gente vai estar relacionando justamente essa esfera aqui, tá? Formada pela calota, certo? Porque não tem sentido eu colocar para cá para frente, porque a esfera tá para cá e não para cá para frente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Seguindo, por último aqui, ó. Todo raio de luz que incide no vértice agora, tá? Do espelho, ele vai refletir simetricamente em relação ao eixo principal. Então, a gente tem aqui o espelho côncavo, os elementos do espelho côncavo, ele está incidindo no vértice, tá? Então, olha aqui, ó. O raio está incidindo no vértice do espelho. O que vai acontecer? Ele está dizendo que ele vai refletir simetricamente em relação ao eixo principal. Opa, aqui, ó. Refletir simetricamente em relação ao eixo principal. Incide, reflete, com ângulos aqui iguais, tá? No caso do espelho convexo, incidir em direção ao vértice, refletiu simetricamente, ângulos iguais. Bom, agora a gente vai ver, a gente finalizou aqui os raios notáveis, agora a gente vai ver construção de imagens nesses espelhos, tá bom? Vamos analisar aqui o primeiro caso de construção no espelho côncavo. Aí eu botei aqui o objetozinho para vocês, que é uma árvore. Marca texto, tá? Deixa eu terminar aqui de colocar a animação. Olha aqui, ó. O primeiro caso, ele vai dizer o seguinte. O objeto além do centro de curvatura. Então, eu tenho uma árvore aqui, está antes, além do centro de curvatura aqui. Qual vai ser a imagem formada por esse objeto antes do centro de curvatura? Então, os raios incidentes aqui, eles vão refletir passando pelo foco. E aí, eu vou ter... Assim, gente, olha, uma coisa, antes de eu começar a falar sobre isso aqui para vocês, vocês vão ter que utilizar a relação dos raios notáveis, uma daquelas relações, para vocês encontrarem a imagem, tá? Nesses espelhos, quando o objeto ele estiver localizado antes do centro de curvatura, ou no centro de curvatura, no foco, tá? Então, os raios notáveis, eles vão servir para isso, para vocês saberem, basicamente, ali, qual vai ser a imagem formada aqui no caso. Vou utilizar esses raios notáveis, um deles no caso, para vocês saberem como vai ser a imagem formada. Nesse caso aqui mais clássico, um dos que a gente mais utiliza, a gente vai utilizar essa primeira relação aí dos raios notáveis, tá? Que fala sobre o raio incidir paralelamente ao eixo principal e ele refletir sobre o foco. Tá? A gente vai utilizar basicamente essa relação dos raios notáveis. E é isso que vai acontecer, ó, raio refletido paralelamente ao eixo principal, incidente, quer dizer, ele vai refletir na direção do foco. E geralmente a gente utiliza dois raios para poder a gente ver a construção de imagens. Então, eu usei o primeiro, vocês viram aqui, e aqui eu delimitei a partir, tá, do objeto, do topo do objeto, eu delimitei para poder eu saber qual ia ser, tá, a construção e o tamanho da imagem. Então, essa aqui é a imagem do objeto. E qual vai ser a característica aqui dessa imagem? Tá? Então, esse aqui é o objeto e essa aqui é a minha imagem formada. Ela vai ser uma imagem real, porque ela vai estar localizada na frente do espelho, tá? Ela vai ser uma imagem menor e ela vai ser uma imagem invertida. Então, toda imagem que estiver localizada na frente de um espelho côncavo, tá? Antes do centro de curvatura, vai formar uma imagem desse tipo, real, menor e invertida, beleza? Vamos ver aqui, ó. Segundo caso.
o objeto no centro de curvatura, tá? Então, para o objeto no centro de curvatura, vamos passar o primeiro raio notável, né, paralelamente ao eixo principal, reflete sobre o foco. Paralelamente, aqui, ó, assim, eu peguei um paralelamente ao eixo principal e eu peguei o outro raio aqui passando pelo foco, ele vai refletir paralelamente ao eixo principal. Então, a gente vai ter aqui, ó, nesse ponto aqui é o centro de curvatura, aqui eu tenho o objeto e aqui eu tenho a imagem formada. Qual é o tipo de imagem aqui nesse caso? Vai ser uma imagem real, uma imagem igual ao objeto, mas invertida, tá? Igual como assim, professora? Vai ter o mesmo tamanho, tá? Então, todo objeto que estiver localizado no centro de curvatura, na frente de um espelho côncavo, ele vai formar uma imagem desse tipo, tá bom? Vamos para o terceiro caso. O objeto está entre o centro de curvatura e o foco, no espelho côncavo aqui, ó. Então, o objeto está entre, aqui é o objeto, está entre o centro de curvatura e o foco. Aqui vai ser a imagem formada, tá? Então, olha, vou pegar um raio notável, incide paralelamente ao eixo principal, reflete sobre o foco. Incide sobre o foco, reflete paralelamente ao eixo principal. Então, eu vou ter aqui, ó, a minha imagem aqui formada. Essa imagem, ela vai ser uma imagem do tipo real, maior e invertida. Então, toda vez que eu tiver um objeto, desculpe-me, entre o centro de curvatura e o foco de um espelho côncavo, a imagem formada vai ser real, maior e invertida. Sempre. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar. Agora a gente vai, assim, continuando aqui, ó. O quarto caso no espelho côncavo. Bom, o objeto está sobre o foco agora, tá? Então, aqui, o meu objeto está sobre o foco neste momento. Então, ó, vou pegar lá um raio notável. Raio incide paralelamente ao eixo principal, reflete na direção do foco. Agora, eu vou pegar o raio notável relacionado ao vértice. O raio incide sobre o vértice, ele vai refletir simetricamente ao eixo principal. Aí, eu vou ter o seguinte, eu só vou ter imagem, não sei se vocês prestaram atenção nos slides anteriores. Onde é que eu vou ter imagem? Nesse caso aqui, ó. Eu vou voltar desde o primeiro caso. Eu só tenho imagem formada quando os raios notáveis, eles se cruzam. No ponto de cruzamento é que eu tenho a formação da minha imagem aqui, certo? No primeiro caso, no segundo caso, a mesma coisa. Olha aqui, ó. No ponto de cruzamento, eu tive a minha imagem formada. E agora, novamente, no ponto de cruzamento, eu tive a minha imagem formada. E no quarto caso, eu não tive o cruzamento desses raios aqui, né? Nessa parte aqui, na frente, digamos assim, do espelho, né? E agora, professora? Bom, gente, essa imagem, ela vai ser formada assim, só que no infinito. Então, eu vou prolongar esses raios o máximo que eu puder em algum ponto, digamos assim, eles vão se cruzar e formar essa imagem. Só que assim, o que a gente fala? Que quando essa imagem estiver sobre os focos, sobre o foco, no espelho côncavo, nesse caso, a imagem ela vai ser uma imagem do tipo imprópria, ou seja, ela vai estar localizada no infinito. Então, a gente não tem a noção de onde essa imagem, tá, ela vai ser formada, tá? Vai um cruzamento, um prolongamento dos raios no infinito. Então, vai ser uma imagem imprópria, tá? Vou botar aqui, ó, localizada no infinito. Beleza? Uma imagem própria localizada no infinito. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo. Agora, o quinto caso
acredito que o último caso, tá? A gente vai ver aqui dos espelhos côncavos. Então, vamos lá. O objeto agora, o objeto agora tá no foco, entre o foco, e o vértice do espelho côncavo, tá? Então, o objeto tá mais agora para frente. Ele está entre o foco do espelho e o vértice do espelho. Então, vamos pegar lá os raios notáveis. Eu vou pegar um raio paralelamente ao eixo principal e ele vai refletir sobre o foco. E aqui eu vou pegar um raio... Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Aí aqui eu vou pegar um raio, tá? Que está passando pelo vértice do espelho. E eu vou ter aqui agora aqui veio, um raio aqui incidido no vértice do espelho. E aqui eu vou ter ele refletido simetricamente, tá? Aqui não ficou bem direitinho, tá? Então, vou arrumar aqui esse ângulo. Eu vou ter então ele aqui, ó, simetricamente ao meu eixo principal. E eu vou ter, no caso aqui, nessa primeira parte, eu não vou ter o cruzamento desses raios aqui para formar a imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois raios aqui refletidos e eu vou prolongar esses raios até que eles se cruzem. Quando eles se cruzarem aqui, eu vou ter a minha imagem formada. E ela vai ser uma imagem que, digamos assim, vai estar localizada atrás do espelho. Quando isso acontece, quando eu tenho uma imagem formada pelos prolongamentos do raio, eu vou ter uma imagem do tipo virtual, não mais real. Vocês observam que anteriormente, vocês podem voltar ao vídeo depois, todas as imagens reais são aquelas imagens formadas com o cruzamento dos raios na frente do espelho côncavo. Então, isso que diferencia uma imagem real de uma imagem virtual. A imagem virtual ela é formada pelo prolongamento dos raios, que é bem parecido com o que acontece nos espelhos planos. Eu não sei se vocês lembram, né? No espelho plano também é uma imagem do tipo virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios. Então, nesse caso clássico aqui do espelho côncavo, é o único tipo de imagem que é formada virtualmente, é quando o objeto está entre o foco e o vértice do espelho, tá? Maior, tá bom? E direita. Ah, professora, em qualquer posição que o objeto estiver entre o foco e o vértice do espelho, ela vai sempre formar esse tipo de imagem virtual, maior e direita? Sim, direita aqui, porque ela vai estar aqui, né, no mesmo sentido do objeto. Outra coisa importante, olha que eu vou colocar para vocês, ó. Toda imagem virtual, ela é direita. Isso aqui é importante vocês saberem, tá? Porque pode ter pegadinha em prova. Toda imagem virtual é direita, assim como toda imagem... Opa, desculpem, deixa eu apagar bem aqui. Assim como toda imagem real é invertida, tá? Toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita, tá bom? Então, toda vez que a imagem ali formada é virtual, vocês já sabem que ela é automaticamente direita, mas, tá bom? O que vai variar é só o tamanho da imagem, mas ela sempre vai ser direita. E toda imagem real, ela é invertida, certo? Gente, olha, uma aplicação desse caso aqui, tá, dos espelhos côncavos, são aqueles espelhos de maquiagem que a gente utiliza, que vocês compram geralmente, tem um lado do espelho que forma uma imagem grande, não tem? Uma imagem maior do seu rosto, que vocês se enxergam. Pois é, esses espelhos eles são feitos justamente
para que vocês consigam se espelhar neles ali. É um espelho côncavo, tá? Vocês consigam se espelhar neles ali e a posição da imagem de vocês fica justamente entre o foco e o vértice daquele espelho. Aí é por isso que a imagem de vocês aparece uma imagem ampliada. Então, lá é um exemplo, tá? Desses espelhos de... Eu vou botar aqui, ó, um exemplo. São, no caso, os espelhos de maquiagem, tá? Esses espelhos de maquiagem que a gente utiliza, que ampliam a imagem. Então, para vocês verem como é interessante uma aplicação, né? Um lado é um espelho esférico, côncavo, que amplia a imagem, porque no caso, o nosso rosto ali, né? Vai ficar justamente entre o foco e o vértice. Eles são feitos para que a imagem formada ali no espelho fique entre o foco e o vértice, por isso que amplia a imagem. E no outro lado do espelho, geralmente é um espelho plano, né? Em que não tem ali, né? Digamos assim, distorção, ampliação da imagem, tá bom? Só uma curiosidade aqui para vocês. Agora a gente vai ver o caso de imagem no espelho convexo. Gente, é interessante porque o espelho convexo, ele só tem esse tipo de imagem. Então, o objeto localizado em qualquer lugar do espelho convexo vai formar esse tipo de imagem, tá? Então, olha aqui, ó. Então, vou colocar aqui o objeto nessa posição. Beleza? Aí eu vou ter o raio incidindo paralelamente ao eixo principal. Ele vai refletir na direção aqui do foco. E eu vou incidir um outro raio, assim, paralelamente, reflete na direção do foco. E eu vou perpassar um outro raio aqui pelo centro de curvatura, tá? E o espelho convexo só tem esse tipo de imagem aí, no caso, formada, tá? Então, essas imagens formadas pelos espelhos convexos, elas vão ser sempre as mesmas, tá? Para qualquer posição do objeto em relação ao vértice do espelho, tá? Então, a gente vai dizer que o espelho convexo aqui, no caso, ele vai ter a formação desse tipo de imagem, que vai ser uma imagem sempre virtual, porque a imagem formada aqui vai ser feita pelo prolongamento dos raios, direita e uma imagem menor, tá bom? Muito bem. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o estudo analítico, tá? No caso aqui, clássico dos espelhos. Esse estudo analítico, para que vocês entendam, ele vai ser feito e abordado ali para o caso das lentes, que a gente vai estudar mais na frente. Tá? Eu botei aqui um sistema aqui de um espelho côncavo, tá? E uma imagem, objeto aqui formado para a gente fazer o estudo analítico das equações para poder a gente encontrar o tamanho do objeto, o tamanho da imagem formada, a distância do objeto para o espelho, para a gente saber onde é que o objeto está localizado, se ele está depois do centro de curvatura, se ele está no foco, entre o foco, a distância também focal, né, desses espelhos. Isso aqui é interessante, tem muita aplicação, né, dessas equações, desse estudo analítico, é bem interessante, né, com esse pessoal que estuda e trabalham, né, com esses tipos de materiais, né, e de aplicação desses materiais no dia a dia. Um exemplo de aplicação que a gente pode ter são em óculos, tá, que a gente vai ver mais na frente, também em ônibus, né, tem aqueles espelhos localizados em ônibus, em lojas, né, e tudo para eles terem ali o ângulo da imagem formado ali perfeitamente, eles devem fazer essa abordagem aqui do estudo analítico. Então, a gente vai utilizar a equação de Gauss, e a equação de Gauss, ela vai ser aqui basicamente, tá, uma equação denominada como equação das posições, tá? Então, essa equação aqui, ela é denominada como equação das posições. Aqui no caso eu coloquei, né, os elementos que vocês... Deixa só eu terminar de colocar aqui. Eu vou ter aqui nessa outra parte, mas eu acho que eu vou identificar alguns aqui
alguns elementos aqui no caso para vocês, tá? Para não ficar uma coisa assim desassociada e depois vocês dão uma olhada na outra parte aí, certo? Vamos começar aqui. Bom, o F, como vocês já sabem, eu vou colocar ele nessa parte bem aqui, tá? Para que fique melhor. O F, que é a distância focal, vai ser justamente, tá? A distância entre o foco e o vértice do espelho, tá bom? O P vai ser, no caso, a posição do objeto, tá? Para o espelho. O P' vai ser a posição da imagem até o espelho, tá bom? E C, F, V, centro de curvatura, foco, vértice, você já conhece, tá? O I vai ser aqui a imagem, aqui vai ser o objeto, tá bom? Então, continuando aí, ó. Essa equação aqui das posições, que é a equação também conhecida como equação de Gauss, ela vai relacionar a distância focal, que é esse F aqui, tá? Com as posições do objeto P, vou colocar aqui, ó, posição do objeto e a posição da imagem. Então, vocês utilizam essa equação para vocês encontrarem justamente, não sei, digamos que você tem o valor da posição do objeto, o valor da posição da imagem, você quer saber a distância focal. Utilize essa relação aqui para vocês encontrarem isso, tá? Além dessa equação das posições, que é a equação de Gauss, a gente também tem a equação do aumento linear, tá? Essa segunda equação, que é conhecida como a equação do aumento linear, ela vai estar relacionada às alturas do objeto e a altura da imagem, aqui ó, delimitado no desenho. Então, a gente vai ter, no caso, a primeira equação que vai estar relacionada à altura do objeto e a altura da imagem, nas suas respectivas posições, tá? E essa relação aqui, utilizando essa equação do aumento linear, relacionando essa primeira com essa segunda aqui das posições do objeto, a gente vai ter essa relação aqui, tá? Que ela é bem interessante, porque essa relação, ela une essas duas equações do aumento linear, do tamanho da imagem em função do tamanho do objeto, igual a posição da imagem em função da posição do objeto, certo? Muito bem. Então, gente, a aplicação do estudo analítico dessas equações é justamente, tá, para vocês encontrarem isso que eu falei para vocês, tá? Em que posição vai estar o objeto do espelho, a imagem formada, tá? Essas características que a gente deve saber do objeto e da imagem na frente do espelho, ele sendo côncavo, ele sendo convexo, tá? Aqui é só a descrição dos elementos ali da equação e também uma parte importante que essas relações aqui da convenção de sinais, porque a gente vai ter dois tipos de espelhos aqui em estudo. O espelho côncavo, tá? E o espelho convexo. O espelho côncavo e o espelho convexo aqui tá relacionado a essas descrições, certo? Então, aqui, por exemplo, com relação à posição da imagem, tá? Quando a posição da imagem, o valor da posição da imagem for maior do que zero, a imagem vai ser do tipo real. Quando o valor da posição da imagem for menor do que zero, a imagem vai ser do tipo virtual, tá bom? Aí, o que a gente vai ter? Basicamente, é isso, tá? Imagem real e imagem virtual.
Então, ó, o valor da posição P', que é o valor da posição da imagem, me indica qual é o tipo de imagem, se é uma imagem real, se é uma imagem virtual, tá bom? Aqui é outra relação em função da altura da imagem. Se o valor da altura da imagem for maior do que zero, a imagem vai ser uma imagem direita. E aí você já sabe, né? Se a imagem é direita, então ela é uma imagem do tipo virtual. Se o valor da altura da imagem for menor do que zero, a imagem vai ser invertida, tá? A imagem invertida é uma imagem real, tá? Fiquem atentos a essas relações que eu falei para vocês. E aqui também tem a relação da distância focal, tá? A distância focal é sempre a metade do raio, certo? É uma relação importante porque às vezes você, para encontrar a distância focal, se você conhecer o raio ali da esfera formada ali pela calota, tá? No caso, se a questão der para vocês o valor do raio, vocês já acham essa distância focal. E, por exemplo, se o valor da distância focal for maior do que zero, o espelho vai ser um espelho côncavo. Se o valor da distância focal for menor do que zero, o espelho vai ser um espelho do tipo convexo. Beleza? E é isso, gente. Bom, aqui tem algumas aplicações de espelhos convexos, tá? Que são espelhos do tipo divergentes. E eles são geralmente utilizados para ampliarem o campo, tá? Visual. Aqui eu falei para vocês, né, que são aqueles espelhos utilizados lá em ônibus, né? Também em lojas, supermercados. Então, ele é muito utilizado ali, né, porque amplia, né, o campo visual ali o qual você está querendo visualizar dessas repartições, no caso em ônibus, em lojas, tá? Sim, desculpem. E também eles são utilizados, né, no espelhamento de óculos, né? Aqui também tem essas bolas aqui espelhadas. Vocês podem ver aqui, ó, funciona também como um espelho convexo, né? Ampliando aqui o campo visual, aqui dá para vocês enxergarem, né, o ambiente a qual, né, tá no campo visual desse espelhamento aqui dessa bola de Natal. E aqui também no óculos, né, dessa pessoa. E o espelho côncavo, eles são geralmente utilizados, tá, por concentrarem os raios luminosos ou mesmo por formarem imagens ampliadas. No caso que eu falei para vocês, né, daqueles espelhos utilizados em maquiagem, tá? Esse aqui é um fogão solar, o sistema dele é ótimo, né? No caso aqui, eu tenho uma panela, né, esquentando, fritando aqui uma comida. E esse sistema aqui, tá? Ele tá posicionando, no caso aqui, o objeto no foco desse espelho, né? O objeto tá ali posicionado, no caso dos raios notáveis, estudo dos raios notáveis, o raio incidente na direção do foco reflete, né, sobre, no caso, ele mesmo, né? E aí esse objeto, ele tá posicionado justamente... Peraí, rapidão, meninos. Assim, o objeto está posicionado aí no foco e os raios eles estão refletindo paralelamente ao eixo principal aí, né, desse espelho, desse fogão solar. E eles vão refletir aqui no foco e aí vai permitir com que ele frite, né, aqui uma comida. Também na moda tem algumas pessoas, né, também que fazem vários vídeos aí sobre culinária e eles utilizam muitos fogões solares aí na internet. Também aqui nessas colheres, né, essas conchas que a gente fala de tirar comida, sopa, se a gente for virar ela assim para nossa frente, nessa parte aqui metálica, ela também funciona aqui, né, como um espelho côncavo, né, a gente conseguimos ali visualizar ali. Dependendo da posição que a gente se coloca na frente da colher, a gente vai ter uma imagem, digamos assim, ali formada, tá? Agora vamos fazer essa questãozinha aqui, que ela é bem interessante, eu gosto muito dessa questão. E aí, ela é uma questão bem adaptada ali do Enem, do material que eu tenho,
Vamos ler aí, ó. Na figura seguinte, AB é um objeto real e a linha e B' a sua imagem conjugada, no caso por um espelho côncavo ou um espelho convexo de eixo principal x, x, aí ele botou, né, xx, linha, né? Aí ele vai querer saber, pra gente apontar as características da imagem, né? Descreve corretamente as características da imagem do tipo, tá, de espelho, certo? No caso aqui, a gente vai ter o seguinte, o objeto, ele vai estar, né, nessa posição de A a B. Vocês observam que é um objeto, né, maior, no caso do que a sua imagem formada. Aqui é a imagem, e esse aqui é o objeto, tá? Para formar esse tipo de imagem aqui, dada, né, pela figura, ela é uma imagem virtual. Por quê? Porque ela é uma imagem direita, né? Ela está no mesmo sentido, tá? Então, eu já posso analisar que ela é uma imagem virtual, porque ela está no mesmo sentido do objeto. Ela é direita, beleza? E ela é menor do que o objeto. Nesse caso aqui, o único tipo de material que vai ser capaz de formar esse tipo de imagem vai ser um espelho do tipo convexo, beleza? Então, qual vai ser a alternativa? Letra D, beleza? Porque é o único tipo de imagem, qualquer posição que o objeto tiver desse tipo de espelhos, tá? Vai ser justamente esse tipo de imagem, uma imagem virtual, direita, certo? E menor, tá? Professora, mas eu não preciso fazer o tracejo aqui dos raios notáveis para encontrar a imagem pelos prolongamentos. Se vocês quiserem, vocês podem fazer, tá? Mas aqui nem precisa fazer esses desenhos, que a gente já analisa, já tira essas conclusões, tá bom? É isso, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou trazer algumas questões a mais para a gente fazer sobre as equações lá de Gauss, o estudo analítico dos espelhos esféricos, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima aula.